A gente fala agora de finanças pessoais. Quarta-feira é dia de falar de dinheiro, de economia. Daniel Santos, nosso colunista com a gente. Professor Daniel, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo, e obrigado aos nossos telespectadores. A gente vai falar hoje sobre investimentos em imóveis, porque imóvel sempre parece ser um investimento seguro, mas ele tem também algumas desvantagens. Mas, além da segurança, devem existir outras vantagens, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Imóvel é um bom investimento? O importante é o seguinte, quando nós falamos em investir em imóveis, né, se busca um imóvel para poder morar nele, a primeira coisa que a gente fala para o nosso investidor, nosso telespectador, é deixar a emoção em casa, né? Porque tem aquela perspectiva de que alguém, quando vai ver o imóvel, ele já começa a fazer uma projeção, a sonhar com aquele imóvel. E não é que esteja errado. A grande questão, o grande problema aí é quando esta imaginação fértil vem a impedir ou limitar a capacidade das pessoas de enxergar os defeitos que o imóvel possa ter, as desvantagens que ele possa ter. Então, uma sugestão para as pessoas que procuram um imóvel a ser comprado é de levar consigo alguém que não vai morar no imóvel, alguém que seja amigo, um parente, um bom conhecido, né? Mas que não vai ter o usufruto do imóvel de estar dentro dele. Então vai manter a criticidade no seu pico. Pode até combinar isso em casa antes. Ó, vamos lá ver esse imóvel, mas por favor, todo defeito que você vê, você me fala, né? E qualquer questionamento que tiver, você me diz, porque isso serve como meio de alertar, né? Então deixar a emoção em casa é importante. Se for uma pessoa muito jovem, nós temos muitas pessoas jovens em Maringá, em região, que estão já avançando rapidamente na sua carreira profissional e conseguem comprar imóveis. Então leve alguém mais velho, porque a experiência de percepção sobre aquilo que vai investir é mais importante, né? Se levar alguém mais novo, já vai pensar no que vai fazer no imóvel com relação às festas e onde vai colocar o videogame, né? Mas se levar alguém mais velho, ele vai ter a perspectiva já um pouco diferente de enxergar o imóvel, né, com relação a investimento realmente. E como você disse, imóvel ele tem a perspectiva, não está errado, de que tem risco menor. Porém, o risco é existente ainda, Ronaldo. Pois é. Você trata dessa questão de ter alguém, né, para enxergar o imóvel em seu contexto. Isso, de fato, é muito importante, né? Você pontuava sobre essa questão da reforma, e eu já vivenciei isso muito de perto com pessoas próximas. Às vezes a pessoa está comprando um imóvel num bairro um pouco mais simples, por exemplo, né, um bairro que tem menos investimentos imobiliários de grande porte, e a pessoa vai ali para aquele imóvel, já pensa em aumentar, em fazer isso, aquilo, e às vezes é um investimento que vai tornar o imóvel incompatível com o valor de mercado dos demais imóveis próximos que estão ao seu entorno. Isso é jogar dinheiro fora. Perfeitamente. É interessante que nos Estados Unidos existe uma expressão que se fala de quando se investe em imóveis, é para você comprar a pior casa da rua. Isso é muito legal. Porque dá a perspectiva seguinte, que se eu quero investir e eu compro a pior casa da rua, qualquer investimento que eu faço nela, ela alavanca muito mais do que eu investir. Então eu tenho um ganho pelo meu entorno, que é exatamente o correto e o inverso do que você disse agora há pouco. Alguém pega um imóvelzinho lá e então ele começa a fazer uma série de ajustes para poder construir o seu castelo. Daqui a pouco vira o melhor imóvel do bairro. Isso não é um bom negócio. Exatamente. Por quê? Porque eu vou ter imóveis em volta que depreciam o meu bem. Então ele deixa de ser um investimento. E veja, o risco é sempre presente, né? A gente fala de que imóvel tem menos risco e algumas pessoas enxergam o imóvel como sendo um investimento de renda fixa, porque seria um aluguel quando está alugado, né? Mas eu tenho diversos custos que também acabam afetando o imóvel. Manutenção, se for um apartamento também a gente entende sobre a questão de condomínio, né? Toda a parte de imposto, tudo isso afeta a rentabilidade do imóvel. Então é importante colocar na ponta do lápis tudo aquilo que entra de dinheiro e aquilo que sai também, para poder avaliar de maneira clara quanto é que de benefício realmente ele traz, se a gente fala em imóvel, né, para investimento. Um ponto interessante, que não é assim o objetivo nosso aqui discutir essa questão, mas o imóvel tem risco. Se alguém compra um imóvel perto de um lugar que tem uma erosão, né, e esse buraco engole o imóvel e o terreno desaparece, ele perdeu o terreno, perdeu o imóvel. Um exemplo extremo que não que se aplica, vamos pensar em Mariana, por exemplo. Isso é uma situação extrema, obviamente. Claro. Mas é para entender que
ainda assim existe o risco envolvido em qualquer investimento, inclusive imóveis, né? Prédios, etc., a mesma situação. Então, é importante avaliar isso com carinho. Tem que ter esse tipo de cuidado, né? No cenário como a gente está vivendo, de tensão econômica, pegar o dinheiro e colocar num imóvel, se você tem um dinheiro, digamos, guardado na poupança, no CDB, é uma estratégia sensata ou é melhor esperar, por exemplo, o momento econômico, digamos, trazer outras perspectivas? A mudança de ventos, né? O legal é imaginar o seguinte: quando nós temos uma situação de crise econômica, o mercado ele não é mais comprador. Então a balança se inverte em favorecimento ao comprador. Eu tenho mais gente ofertando imóveis do que gente comprando. Então o benefício fica com quem está comprando. Se ele tem a capacidade de comprar um imóvel e os valores dos bens continuam altos, segura um pouco mais, porque é natural que os preços caiam um pouco, né? Pode ser que não caia 30%. Eu tenho pessoas que a gente conversa sobre imóveis e fala assim, não, mas está muito caro ainda imóvel, abaixou só 5%. 5% é muito, né? É bastante, porque imagine se um imóvel que vale R$500 mil e alguém tirou R$25 mil desse imóvel. É um bom dinheiro, não é? Por quê? Porque é importante levar em consideração não o valor só em si, mas também, não é, a questão de bem, o valor do bem no mercado, e não só o desconto está sendo obtido, mas quanto é que esse bem realmente vale no mercado. Então, quando eu tenho um mercado, uma situação econômica como o Brasil hoje, que começa a dar sinais de estabilização para uma recuperação no próximo ano, né? A gente fala de que ano que vem nós vamos ter um PIB um pouco mais alto, né? Nós vamos ter inflação um pouco mais baixa, e nós vamos ter taxa de juros um pouco mais baixa. Todos esses sinais indicam que o mercado de imóveis vai reaquecer. Então, ao reaquecer, os preços voltam à normalidade. Isso, então, implica que se alguém tem interesse em comprar um imóvel e tem um recurso disponível, deveria avaliar agora com carinho e procurar qual seria a opção dele mais interessante para poder colocar o seu dinheiro. É uma opção? Com certeza, né? Porque nessa condição ele consegue ganhar alguma coisa. Se nós falamos em 5%, por exemplo, né? 5%, já disse semana passada, são 10 meses de poupança, né? Então, R$25 mil de custo a menor já é o dinheirinho que ele já consegue comprar, melhorar um pouquinho o carro dele, ou então fazer uma reformazinha no imóvel e garantir uma qualidade de vida superior. Bom, eu acho que um aspecto importante, pensando quem vai comprar, é o papel ali do corretor. Tem que ser alguém de bastante confiança, Tem né? que ser de confiança, né? E existem muitos profissionais no mercado, e é importante que tenha essa relação clara, transparente, de poder realmente rasgar o verbo e dizer que não está feliz, ou que quer assim, ou que é assado. Porque se não fizer isso com clareza, você vai correr o risco de estar tendo que aceitar, não que tem que aceitar, mas tendo que ver muitos imóveis que não são o perfil que você deseja e por preço que você também não quer. Então, um corretor, para quem está vendendo, né, tem que ser muita confiança também, e assim como também quem está comprando, né? Existe até um livro que virou filme depois, que é Freakonomics, né, que é o lado oculto da economia, que o autor ele trata sobre isso, inclusive, que um corretor ele tem uma pressão maior sobre quem está vendendo imóvel, porque se passar 6 meses com o mesmo imóvel sem vender, ele trabalhou 6 meses e não ganhou nada. E se você abaixa o preço do imóvel em 5%, a comissão do vendedor, né, do corretor, ela é proporcional à venda, mas ela perde muito pouco em relação a quem está vendendo. Então, é importante ter essa dimensão muito clara de quanto é que eu posso vender no mercado e qual a minha relação com o nosso corretor para poder fazer uma boa operação de venda e de compra, dependendo de qual lado você está. Bom, todos esses aspectos são fundamentais, né, para que alguém que vai investir em imóveis tenha uma boa noção do que vai fazer. Precisa ser chato, né? A gente brinca, tem que ser chato, né? Porque se você não for chato, você vai deixar de ver documentos, vai deixar de ver certidões, vai deixar de ver todas as situações que envolvem o imóvel e vamos pensar, que compra imóvel você não vai vendê-lo amanhã, né? Então, precisa ter esse critério muito bem apurado, né?
Daniel, muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia, Ronaldo, e eu vou agora cumprir em casa a sua proposta na material anterior, viu? Vou deixar a geladeira vazia, descobri o seu segredo, né? Geladeira vazia, o seu segredo. Geladeira vazia, eu vou fazer isso. Aí você não sofre a tentação. Prometo. Muito obrigado, bom, Daniel. Desculpa a brincadeira, Ronaldo. Que isso. Excelente dia para o Daniel, excelente dia para você que acompanhou a gente em mais um Ponto com News. Bom dia, a gente se fala amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas. Até lá!